Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós vamos continuar aí nesse clima de avivamento que tomou conta do Kentucky, nos Estados Unidos, lá, a faculdade em Asburne, e que isso tomou uma proporção praticamente mundial e a curiosidade ela é comum. Mas antes de falar de curiosidade, nós queremos lembrá-lo que nós temos aí um canal que ainda não é monetizado, precisamos da sua contribuição, temos um Pix aí na tela, nós não estipulamos valores algum, nós contamos com a sua generosidade para nos ajudar a fazer chegar até você um conteúdo a cada vez melhor, e também nós disponibilizamos aí vários links de várias literaturas que você pode estar comprando no site da Amazon, também estará nos ajudando, uma forma de nos ajudar. E lembrá-lo que nós já estamos há algum tempo com o nosso site, o nosso blog, o Projeto Missão Actos, funcionando, vários artigos já postados. Essa semana postamos mais um artigo que vai ser realmente a réplica do assunto de hoje, ou a continuidade do assunto de hoje. E vamos lembrar você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, dê o seu joinha e esteja à vontade para fazer o seu comentário. Nós não somos os donos da verdade, aqui é só um debate aberto, um canal onde a liberdade de expressão ela é comum a esse que vos fala, mas a você que também nos escuta. Então é só mesmo essas lembranças, para você que acompanha o nosso canal, Projeto Missão Atos, resgatando a essência da igreja primitiva. Então, sem mais delongas, nós estamos aí já há algum tempo, já passa praticamente um mês, já vamos entrar já em um mês corrido de um grande movimento nos Estados Unidos, e movimento esse que nos remeteu aqui para fazer uma espécie de retrospectiva, uma espécie de lembrança daquilo que é cíclico, daquilo que acompanha várias oportunidades bíblicas. De forma cíclica é que nós vamos dar continuidade a este assunto que é destaque na mídia e é destaque nas rodas de bate-papo, até de quem não é religioso ou cristão. Mas uma pergunta interessante que nós precisamos fazer a nós mesmos, o que nós precisamos hoje é de uma nova reforma protestante ou de um reavivamento? O que caracterizou os primeiros movimentos de avivamento eram os ministérios de cura, muito mais enfatizado do que propriamente dito a metanoia, a mudança de mentalidade, a libertação. E com isso nós aprendemos que essa prioridade que foi dada nesses movimentos não sustentou os movimentos. E a gente quer discutir com você aqui um tema bem interessante. E o tema que a gente quer abrir esse conteúdo é o seguinte: Deus não cura todos os doentes, mas certamente os salva. Então, qual é o verdadeiro avivamento? Se Deus não cura todos os doentes, mas certamente os salvam, como a gente vai hoje abrir um diálogo para saber qual é a prioridade que nós devemos ter com relação ao tema avivamento ou reavivamento? Porque nós sabemos que a reforma protestante ela provocou uma contra-reforma na Turquia. É a Turquia hoje que está sofrendo com esses terríveis terremotos. Foi o palco da contra-reforma. Mas as Sagradas Escrituras, ela possui vários ciclos de avivamentos espirituais do povo de Deus. E nós vamos tentar mencionar aqui os mais relevantes. Então, podemos ser hoje uma testemunha dentro do cristianismo ocidental que sempre, em meio ao caos e crises generalizadas, surgem movimentos de avivamentos. E devemos crer, pelo conhecimento daquilo que Deus já fez na história, desde Gênesis, e já descrito até Apocalipse, que Ele vai fazer, está fazendo, nós precisamos entender que a palavra caos, ela já surge no jardim do Éden, quando Adão, mais sua mulher, desobedece a uma ordem imperativa de Deus com relação àquilo que eles deveriam fazer e aquilo que eles não deveriam fazer. Então imagine você que quando Deus dá uma nova oportunidade, mesmo tendo expulsado
Adão do jardim, Deus está ali dando, dentro da sua vontade permissiva, a primeira oportunidade de avivamento. A primeira coisa que qualquer leigo pode imaginar é que Deus poderia acabar com a história da humanidade ali, exterminar tudo ali. Mas ele estaria como Deus, contrariando a sua própria natureza, e aprendemos com avivamento, ou reavivamento, ou reforma, ou contra-reforma, é que na verdade Deus está no controle de todas as coisas. E ainda quando você e eu pensamos que tudo está fora de controle, Deus ele dá uma espécie de sacudida na humanidade, provocando esses quebrantamentos, esse reavivamento, e a igreja é a primeira a ser incomodada com essa situação. Então, sobretudo, nós faremos uma reflexão dentro de uma retrospectiva sobre o que Deus já fez na história recente da humanidade de diferentes formas e circunstâncias. Essa deve ser uma abordagem bem natural para que possamos obter uma visão profética para os dias atuais antes de soar a última trombeta. Dentre vários profetas verotestamentários, quero destacar e focar em Joel 2:28, que é o que mais se fala hoje, o que mais se conhece hoje com relação à promessa de derramamento, efusão de espírito, avivamento, reavivamento, para que nós possamos compreender o que está acontecendo na Catedral da Universidade de Augsburgo, no Kentucky, como algo de caráter global, mas sem apelar para uma ou outra igreja ou algum movimento isolado. Ou seja, no meio de toda essa confusão humana do século XXI, existe uma busca insensata, insana e até psicótica pela hegemonia do poder mundial. E nós voltamos aqui exatamente na natureza do caos. Se nós formos fazer uma leitura agora, já que estamos falando de retrospectiva, nós vamos perceber que os Estados Unidos está tendo ou passando por este avivamento no pior momento do seu protestantismo. Eu digo assim porque é assim que eles tratam. Lá não tem um conceito evangélico como nós temos aqui no Brasil. O conceito lá para cristianismo é protestante. Então se levantou vários líderes contra uma espécie de apostasia do século XXI, surgida pelo evangelho da prosperidade, pelo triunfalismo, pelo determinismo, pela psicologia aplicada, pela autoajuda, uma grande recorrência à psicologia, psicoterapia. Os cultos foram esfriando, foram sendo transferidos para a televisão, que era o famoso evangelho televisível. Os pregadores deixaram de serem pregadores simples para serem celebridade de mídia. A palavra ela deu lugar à questão material, e aquela igreja simples, avivada, espiritual, onde se via milagres, maravilhas, onde se via realmente a metanoia, deu lugar a megatemplos, deu lugar a uma variedade de estratégias e muitas vezes até utilizada por agências de publicidade com o objetivo de arrecadar fundos, a riqueza, a luxúria, a prosperidade deu lugar à simplicidade do evangelho, que é prático, que é simples e que é dinâmico. Então Deus, ele não quer apenas renovar o mover do seu espírito sobre toda a carne, como está dizendo aqui em Joel 2:28, pois nós temos por certo que isso não é novo, e tampouco pode ser visto como novidade, mas é uma continuidade daquilo que o Senhor sempre operou no meio do seu povo. Sobretudo, restaurar também a sua revelação escrita para que se cumpra a sua vontade dentro dos seus mandamentos e suas ordens imperativas. E uma delas é o ide, que nada mais é do que a pregação do evangelho a toda criatura, independente de raças, povos, línguas e nações. Então, quando a igreja ela passa por essa frieza espiritual, por essa apostasia, quando a igreja ela começa a ter falsas doutrinas, falsos ensinos, a gente percebe que nós, cristãos, percebemos, o avançar do reino das trevas. A igreja recua, as trevas, ela avança. Avança como? Provocando caos, provocando guerras, provocando escassez, provocando a concentração de renda, vamos falar um pouco mais disso lá na frente, mas provocando, acima de tudo, um radicalismo que não permite
que Deus ele possa ser inserido no contexto da igreja cristã protestante de uma forma absoluta e autônoma. O homem passa a ser o destaque e não mais o próprio Deus na pessoa de Cristo pelo Espírito Santo. Então, provocando assim mudanças até mesmo apóstata. Então, estamos vendo nos Estados Unidos, nesse exato momento, o Espírito Santo de Deus buscando morada numa casa adequada para a sua habitação. Então, essa ação e esse movimento, inclusive de missionários, tal como foi na Rua Azusa, falaremos disso mais na frente, está ocorrendo nos Estados Unidos. Agora, pessoas de várias partes do planeta têm se deslocado ou por curiosidade ou por necessidade, não importa a razão, para saber o que realmente está acontecendo em Asbury, ou seja, lá na universidade no estado do Kentucky. Então, deixando aqui, abrindo o tema, a primeira coisa que nós queremos deixar para você é que Deus ele não cura todos os doentes, mas certamente ele os salva. Então, qual é o verdadeiro avivamento? É disso que nós vamos tratar a partir de agora. Qual é o verdadeiro avivamento? Continue conosco e nós vamos dar seguimento a vários aspectos e temas dentro desse assunto, que é muito peculiar aos dias atuais. Continue conosco e nós te agradecemos.